Quero saudar a todos com bom dia, na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que Deus está nos concedendo de poder meditar mais um pouquinho, na palavra do Senhor, e que Deus venha derramar das mais ricas bênçãos do Senhor, sobre a minha vida, sobre a tua vida que está me ouvindo, e que Deus venha abençoar grandemente, mas grandemente, cada um dos nossos familiares, Aí já vamos fazer também uma leitura da palavra do Senhor, que se encontra em 1 Reis, capítulo 19, 1 Reis, capítulo 19, versículo 8, até o versículo 10, fazer essa leitura e meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Elias no monte Horebe. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. Louvado seja o nome do Senhor. Temos lido esse texto, onde fala de Elias, homem de Deus, usado nas mãos do Senhor, homem que ele orava ao Senhor, pedia as misericórdias do Senhor, pedia os milagres do Senhor, e o Senhor honrava a sua oração, honrava a sua fé. Prova tá que é por causa dessa fé que ele tinha enorme, que ele estava nesse momento pedindo até mesmo a morte, porque nós vemos que Elias orou ao Senhor, disse a Acabe, que ia ficar um certo tempo sem chuva, não ia chover, e aquilo Deus fez, não choveu, e depois ele ora a Deus para que venha chuva, e vem chuva, Mas quando ele faz aquele propósito com o Senhor lá, que faz aquele altar, que nós que gostamos de ler a Bíblia, nós conhecemos, que Elias faz um altar, e naquele altar ali ele coloca ali 12 pedras e ajeita, arruma o altar, Faz um rego em volta, coloca a lenha sobre o altar. E então ali ele pede para aqueles profetas de Baal, aqueles que não serviam ao Deus vivo, Deus verdadeiro, e sim servia a Baal, um Deus estranho, E então ele põe aqueles homens primeiro: não, vocês que são em maioria, vocês clamam o Deus de vocês, Quem sabe o Deus de vocês vai ouvir, e vai mandar chuva. E eu dou essa oportunidade para vocês clamar o seu Deus primeiro. E diz a palavra do Senhor que ali então aqueles profetas de Baal se retalhavam, o sangue descia do corpo, e eles ali gritando pelo Deus deles, e naquela zoeira toda, e rodeando em volta daquele altar, e nada de milagre, porque quem pode fazer milagre é só o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus vivo. E quem sabe você está precisando de um milagre. Creia no Senhor, creia que Ele tem milagre para você, para tua casa, para tua família. E ali então aqueles profetas de Baal se recortavam, e nada de descer fogo do céu para consumir, aquele holocausto ali, aquela lenha, e nada. Aí diz a palavra do Senhor que eles foram até meio-dia. Passou do meio-dia, então Elias disse para eles: olha, eu acho que não vai acontecer nada, quem sabe o Deus de vocês está dormindo, ou ele está ocupado, ou até mesmo esteja em viagem, ele não pode atender vocês. Quer dizer, ainda tirando o sarro deles,
E daí Elias então manda arrumar aquele altar, consertar o altar. E na hora de consertar o altar, muitas vezes nós temos que consertar o nosso altar. E nesta manhã, nesse dia, eu te pergunto, como que está o seu altar na presença do Senhor? Está precisando de um conserto? Quem sabe, às vezes, não sei, posso estar falando com alguém que colocou seus pés aonde não devia, o seu altar não ficou legal, não ficou bem o seu altar para com Deus. E está na hora de você consertar o seu altar. Quem sabe estou falando com alguém desta maneira, quem sabe você se afastou dos caminhos do Senhor, quem sabe estou falando com alguém que ainda não está servindo o Senhor em verdade e em espírito, né? Mas nesta manhã, nesse dia, nesse horário que você está ouvindo, é hora de você consertar o seu altar, é dia de você consertar o seu altar, é o teu momento para com Deus agora. Nós temos que pedir perdão ao Senhor muitas vezes e consertar o nosso altar. Então Elias manda consertar aquele altar, coloca as pedras ali, 12 pedras, lenha, aí pega ali o bezerro, o holocausto, coloca em cima daquela lenha, faz um rego em volta todo, um buraco em volta todo daquele altar, manda ali então aquele povo carregar água, encher aquele lugar, joga água sobre o holocausto, joga água sobre a lenha, e a água escorre naquele rego, pede pela segunda vez, terceira vez, e assim é feito, enche de água. Eu acredito que aqueles profetas de Baal e aquele povo que estava ali, diz assim: se nós que estava seco, não desceu fogo, não pegou fogo nessa lenha, como que esse homem vai fazer isso, né? Então ele ora a Deus e fogo do céu desce. Fogo do céu desce e consome aquele holocausto. O fogo lambeu ali aquelas pedras, aquela lenha, o rego, tudo ali ficou sem nada. O fogo acabou com tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí então Elias sai daquele lugar e mata os 450 profetas de Baal. Ali são mortos. E daí então o que acontece? Jezabel promete de matar Elias. Muitas vezes o inimigo faz promessa de nos matar. Muitas vezes o inimigo promete de nos tirar da casa do Senhor. Muitas vezes o inimigo está afrontando nós, mas nós temos que estar firmes nos caminhos do Senhor. Então Elias sai entristecido, porque ele temia também pela vida. Sai entristecido e vai até o deserto. E ali então Elias, diz a palavra do Senhor, que ele entra debaixo de um pé de zimbro, uma árvore, e ali então Elias adormece. Ali adormece e o anjo do Senhor traz pão e uma botija de água para Elias. E Deus fala com Elias, anjo do Senhor fala com Elias: levanta-te, come e bebe. Elias levanta, come e bebe. De repente Elias deita novamente e dorme novamente. O anjo do Senhor pela segunda vez: levanta-te, Elias, come e bebe, porque longo é o teu caminho, e teu caminho também eu estou falando com você. Você ainda não chegou no fim. O teu caminho é longo na obra do Senhor. Fique firme nos caminhos do Senhor. Deus tem coisas grandes para você. O seu caminho não se findou. Não se findou. A obra que o Senhor tem na tua vida é grande. Não desanime. Não desanime. Elias chegou ao ponto que desanimou, mas o anjo do Senhor manda ele se levantar, e ele caminha, e com a força daquele alimento, Elias caminhou mais 40 dias e 40 noites, e entrou então numa caverna, de novamente o anjo do Senhor, Deus aparece para Elias. Elias entra naquela caverna, e quem sabe neste momento estou falando com você, que você muitas vezes você desanima e sua vontade de sair, se afastar, não conversar com ninguém, entrar no lugar, ficar sozinho, não ter a presença de ninguém ao seu lado. Pois eu te digo neste momento, sai dessa caverna que Deus tem coisas grandes para você. O seu lugar não é a caverna, o seu lugar não é na caverna, o seu lugar não é ficar dormindo, é despertar. A Bíblia diz: desperta-te,
Desperta-te, tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo te resplandecerá. Louvado seja o nome do Senhor. Elias então entra naquela caverna, mas novamente então Elias é despertado. Ali passa um grande vento naquela caverna, mas não era o Senhor que estava naquele vento. Quem sabe tem passado um vento muito grande na tua vida e o Senhor não está nesse vento. De repente um grande terremoto, de repente a tua vida virou um grande terremoto na tua vida, mas Deus não está no terremoto, louvado seja o nome do Senhor. Passou também o fogo, também Deus não estava, mas de repente uma voz mansa e delicada diz para Elias sair da caverna. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E ali Deus fala com Elias. Deus está falando com você nesse dia, Deus está falando com você neste momento. Levanta-te, desperta-te, que Deus tem coisas grandes para a tua vida. Não chegou ao fim ainda não chegou ao fim, mas Deus tem coisas maravilhosas para você. Creia nesta palavra que Deus tem algo maravilhoso na tua vida. Levanta-te, desperta-te. Elias estava desanimado, mas Deus fala com ele. Depois de tudo aquilo, porque Elias ali, Jezabel queria matar Elias. Mas Deus não deixa os seus perecer. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós lermos um pouquinho atrás também, nós vamos ver que Elias foi sustentado pelos corvos, né? Os corvos levou pão para Elias, levou água para Elias. Deus não deixa os seus perecer. Pode ter certeza que Deus é contigo por onde quer que você andares. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse dia eu não vou prolongar mais, porque o tempo não nos permite prolongar mais. Mas nesse dia eu te digo, olha, Deus tem algo maravilhoso para você. Sai da caverna, levanta-te, que Deus tem algo maravilhoso na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar, quero agradecer a Deus pela tua vida, porque sei que Deus falou contigo neste momento. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, perante a tua santa e gloriosa palavra, Senhor, que eu tenho ministrado agora, Senhor, para este coração, e sei que o Senhor tem falado com esta vida agora, meu Deus querido, para que essa pessoa venha se despertar, meu Deus querido, nos teus caminhos, venha despertar para fazer a tua obra, Senhor, meu Deus, porque sabemos que a vinda do teu Filho amado está se aproximando cada vez mais, Senhor, que nós possamos estar despertados, Senhor, para fazer a obra do Senhor, meu Deus querido. Abençoe esse lar, essa família, Pai, essa vida que está me ouvindo agora, Pai, tudo para a honra e para a glória do teu santo e glorioso nome, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ora agora, Pai, para esta vida que está me ouvindo, Pai, em nome de Jesus, amém, Jesus.